Olá, amigos do Planetário da Unipampa, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Meu Planetário Virtual. E nessa semana a gente está com um especial de 4 episódios para falar sobre astronomia dentro do contexto profissional. Hoje, em particular, eu vou falar sobre o astrônomo como um pesquisador e vou direcionar a minha fala principalmente para aqueles que estão interessados em seguir uma carreira de astrônomo, ok? Então, vamos nessa. Inicialmente, vamos começar com uma ressalva importante. Não confunda astronomia com astrologia. Em um passado muito distante, a distinção era bastante difusa. Praticamente todo astrólogo era também um astrônomo, mas hoje em dia são bem diferentes. O astrônomo é o profissional que estuda a evolução e as propriedades físicas e químicas de tudo que está para além da Terra. Por exemplo, planetas, estrelas, galáxias, a matéria escura, o Big Bang. A astronomia é reconhecida como uma ciência formal que se utiliza dos métodos científicos para conduzir as suas pesquisas. Já a astrologia estuda a influência dos astros na vida das pessoas. Quando você ouve que um ariano é isso, que o taurino é aquilo, que Marte está em peixes, o que torna o dia propício para tal coisa, então você está ouvindo um discurso da astrologia. É considerado uma pseudociência, portanto, não existem caminhos formais de profissionalização, como faculdades reconhecidas. E qual a diferença entre astronomia e astrofísica? De um modo mais geral, podemos dizer que é a mesma coisa. Astronomia é um termo mais popular e mais antigo. Astrofísica é uma denominação mais atual e, no meio profissional, há uma preferência por esse termo. Sendo um pouco mais rigoroso, podemos dizer que a astrofísica é o estudo dos astros pelo emprego das leis da física. Isso quer dizer que astrônomos como Tycho Brahe e Johannes Kepler não eram astrofísicos, porque a física, tal como a conhecemos, não estava fundamentada na época. Por outro lado, embora sejam raros, todos os estudos formais dos astros que dispensam o uso da física seriam considerados astronomia e não astrofísica, como, por exemplo, alguns estudos em astronomia de posição, que utilizam somente geometria. Ok, agora você sabe qual a diferença entre a astrologia e a astronomia e decidiu que quer ser astrônomo. O que fazer? Vou falar dos caminhos mais convencionais. Conforme for desenvolvendo o assunto, vou colocando aqui do lado alguns dos requisitos esperados para um aspirante a astrônomo, enfatizando algumas características importantes de alguém que vai se profissionalizar em astronomia. Primeiro, como vocês já devem ter percebido, um astrônomo precisa gostar de física e matemática. Isso foge um pouco da percepção do senso comum, que muitas vezes imagina que o astrônomo fica com o olho grudado em um telescópio fazendo anotações. Existem muitos astrônomos que não reconhecem constelações, não sabem o nome das estrelas, não sabem de cabeça quando o cometa Halley vai passar de novo, mas não existe nenhum astrônomo que não saiba física ou matemática. Então, se você é aquele cara que adora olhar para o céu, reconhece facilmente estrelas, planetas e constelações, mas não tem a menor paciência com a matemática ou com a física, então a profissão de astrônomo não é uma boa escolha. O melhor é tratar a astronomia como um hobby e se profissionalizar em outra coisa. A profissionalização em astronomia inicia-se com uma graduação. No Brasil, existem apenas 3 cursos de graduação em astronomia reconhecidos: na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na USP e na Federal do Sergipe. No entanto, para ser um astrônomo não é preciso fazer uma graduação em astronomia e, muitas vezes, nem é recomendado. Um caminho mais comum é cursar primeiro física e depois fazer uma pós-graduação em astronomia. Nesse caso, existem mais de 100 instituições, tanto públicas quanto privadas, que oferecem um curso de física, muitos deles com habilitação em astronomia. Em geral, a física pode ser na modalidade bacharelado, mais voltado para a carreira acadêmica, ou licenciatura, mais voltada para o ensino. Pelas duas modalidades é possível se especializar em astronomia depois, mas é preferível que se faça o bacharelado. Uma terceira possibilidade é fazer outro curso de exatas, como engenharia, matemática ou química, e depois fazer a pós em astronomia. Seja como for, a pós-graduação é um caminho praticamente inevitável, mesmo se escolher fazer a graduação direto em astronomia. E qual dos 3 caminhos é melhor? Na dúvida, a graduação em física é mais recomendada, porque, ao longo da trajetória formativa, existe uma gama mais ampla de possibilidades.
Se no meio da graduação você se desencantar com a astronomia ou se interessar por outra área, é mais fácil de mudar. Uma vez formado, um físico tem mais opções para se engajar em uma pós-graduação e, posteriormente, mais alternativas para conseguir um emprego. A opção pela astronomia já na graduação tem como vantagem o ensino mais focado, o que torna a formação mais direcionada e prazerosa. Em princípio, teria alguma vantagem na pós-graduação por já estar familiarizado com a área, mas uma vez passada essa fase de adaptação, não há distinção entre quem fez graduação em astronomia ou em física. Uma vez que você entre em um programa de pós-graduação, você já pode ser considerado um profissional. Isso porque você já começa a produzir conhecimento, seja pelo projeto de pesquisa que é orientado por um pesquisador experiente, seja pela contribuição com grupos de pesquisas fazendo parte de objetivos mais amplos e coletivos. Mesmo no mestrado, no qual não há exigência de que o trabalho apresentado seja inédito, é muito comum na astronomia que o trabalho já apresente resultados relevantes. O que é importante salientar é que, ainda que o pós-graduando já possa ser considerado um profissional, o seu status formal é de estudante. Ele não recebe salário, recebe, em geral, uma bolsa de pesquisa. Em astronomia, a maioria dos estudantes consegue essa bolsa, o que é um ponto positivo, mas infelizmente o valor dela não costuma ser alto. Para o mestrado, o valor da bolsa atualmente paga pelo CNPq é de R$ 1.500 e a de doutorado, R$ 2.200. Como é uma bolsa e não salário, não há benefícios, como 13º, férias e nem conta como tempo de serviço para a aposentadoria. Além do mais, não há estabilidade, pois a bolsa tem um prazo fixado e uma vez que ela acabe, o estudante precisa ir atrás de outra fonte de renda. É nesse ponto que precisamos falar de 3 outros requisitos que um astrônomo, em seu processo formativo, precisa ter. Primeiro é a paciência. A estabilidade financeira só vai vir, na maioria das vezes, depois dos 30 anos de idade, diferente da maioria das profissões, cujas carreiras se iniciam aos 20 e poucos anos de idade. É muito difícil que um astrônomo fique totalmente desamparado, sem opções, que tenha que apelar para soluções mais radicais, como ir vender cachorro-quente. Mas chegar a um emprego com maior remuneração e estabilidade é um processo demorado. O segundo requisito é ter disponibilidade de se deslocar. O estudante de astronomia dificilmente tem raízes. Pós-graduações em astronomia são bem mais numerosas do que as graduações, mas ainda assim não tem em todo lugar. E, uma vez que o astrônomo já tenha condições de se engajar em um emprego, ele terá que buscá-lo onde a oportunidade aparecer, olhando não só para o Brasil, mas também para o exterior. E por fim, é preciso gostar muito de astronomia e não ter muito apego material, ou seja, ser mais idealista do que materialista. Os astrônomos não escolhem astronomia porque é mais fácil e nem pelo dinheiro, escolhem porque amam fazer o que fazem. E que tipo de emprego tem um astrônomo? No Brasil, a maioria dos astrônomos estão em universidades públicas. Nesse sentido, eles não só fazem pesquisa, como também lecionam. E essa é uma realidade difícil de fugir. Quem quer ser astrônomo precisa já se acostumar com a ideia de ser também professor. Essas são algumas áreas de pesquisas que você pode seguir. Em cada uma dessas áreas, você ainda pode ser mais observacional ou mais teórico. O Brasil não tem uma enorme capacidade tecnológica para fazer observações como a NASA ou a ESA, mas, ao contrário do que muita gente pensa, há bons instrumentos disponíveis para a comunidade astronômica brasileira, como o SOAR, telescópio de 4,1 metros de diâmetro instalado no Chile, em que o Brasil tem mais da metade do tempo. Além disso, ainda conta com observações em outros comprimentos de ondas, além do visível, como o rádio, e as participações, se não no instrumento em si, como os 4% de investimento brasileiro no GMT, um grande telescópio da próxima geração, na composição de equipes de pesquisa. Esqueça, no entanto, a visão romântica de um observacional com o olho no telescópio. Hoje em dia, os telescópios mandam as imagens direto para um computador. O observacional, em geral, faz o planejamento, traçando objetivos, cuidando dos parâmetros observacionais, fazendo o tratamento das imagens por meio de estatística e modelagens computacionais para depois fazer as interpretações. Os teóricos, em geral, trabalham com muita física, química, estatística e simulações computacionais. Eles refletem sobre os mistérios do universo utilizando recursos matemáticos e computacionais, passando a maior parte do tempo estudando, fazendo cálculos, trabalhando com programação.
O Brasil tem um corpo reduzido de astrônomos, mas é bem ativo e bem visto pela comunidade científica mundial. Aqui entra mais um requisito para um astrônomo: saber inglês. Isso é essencial para o trabalho de um astrônomo que precisa estar sempre consultando artigos e livros, precisa publicar os resultados de sua pesquisa e para manter uma comunicação ativa com pesquisadores de outros países. É nesse ponto que cabe destacar que a astronomia brasileira é bastante internacionalizada, sendo muito comuns parcerias com pesquisadores de outros países, como Estados Unidos, Alemanha e França. Destaco novamente o requisito: ter disponibilidade para se deslocar, pois é relativamente comum que estudantes façam parte ou a totalidade do doutorado no exterior, valendo-se dos bons contatos que os astrônomos brasileiros possuem no estrangeiro. O percurso acadêmico é o mais corriqueiro para um astrônomo, iniciando com uma graduação, passando por uma pós e estabelecendo-se em uma universidade pública. Contudo, existem outras possibilidades. O astrônomo pode trabalhar com divulgação científica, em planetários, museus de ciência, observatórios ou mesmo em jornais ou revistas. Essa semana teremos um vídeo falando só sobre o trabalho de um planetarista. Fique ligado! É possível que o astrônomo se dedique unicamente à pesquisa, mas essa possibilidade é bastante remota. Outras alternativas, que incluem a iniciativa privada, está na especialização em instrumentação, na parte da manutenção, manuseio e desenvolvimento, e telecomunicações, no gerenciamento de satélites. Por hoje é só, espero que tenha gostado e não esquece de deixar um incentivo pra gente, com um like no nosso vídeo e se inscrevendo no canal. Fique em casa, fique conosco. Um grande abraço e até a próxima.